Olá, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria também de agradecer a equipe do GEPLI por possibilitar que possamos fazer esse tipo de troca entre pesquisadores, né, de uma forma assíncrona, facilitando, né, que a nossa pesquisa chegue a outras pessoas e assim a gente possa enriquecer ainda mais as nossas pesquisas e os nossos estudos sobre diversidade linguística, sobre políticas linguísticas. Eu sou doutoranda da Universidade Estadual de Maringá e a minha pesquisa ela é intitulada Políticas Linguísticas e Diversidades Tensionadas em uma turma de português para falantes de outras línguas. Toda a minha pesquisa é um resultado da minha dissertação de mestrado e que foi defendida em maio do ano passado, e ela parte de um problema de pesquisa que é o aumento do curso de PFOL e de PLAC. Né? Então, o português para falantes de outras línguas ou o português como língua de acolhimento nos leva a refletir sobre essa diversidade em sala de aula e em sociedade, justamente porque nós começamos a nos questionar de que forma ela ocorre em sala de aula, de que forma ela tem sido vista, de que forma ela tem sido trabalhada, né? Justamente porque nós sabemos que o Brasil, de um modo geral, ainda carrega a crença de ser um país monolíngue. Né? Claro que essa ideia de monolinguismo que percorre o Brasil tem muito a ver com políticas linguísticas, com a própria política interna do Brasil, mas também é um resultado de um conceito de língua. Esse conceito de língua, essa ideologia de língua, ela subsidiou a criação e a unificação dos Estados-nações modernos. Então, com um período de delimitação geográfica, política e geográfica dos Estados-nações, foi preciso conceber um grupo de pessoas que pertencessem àquele Estado-nação. E essa noção ela parte da ideia de que um Estado-nação é formado por um grupo de pessoas cuja cultura e cuja língua seja a mesma. Mas aí a gente começa a entender que não é bem assim, né? Justamente porque nós sabemos que no Brasil diversas línguas são faladas, não só o português, e quando nós tratamos de português também somos levados a questionar que português é esse, né, qual a variedade, porque são tantas formas, são tantas possibilidades de uso da língua, e nós sabemos que, na verdade, essa noção de monolinguismo ela acaba sendo falha. Né? Nem todo brasileiro tem o português como sua língua materna também. Então aí a gente começa a cair nesse conceito de língua como um sistema. Né? Então a ideologia de língua coloca a língua como um sistema que é acessado pelos falantes através do estudo da gramática. Né? Então a gente precisa romper com essas noções quando a gente trata do PFOL e do PLAC especialmente. Né? Essa ideologia ela tem sido difundida muito nos discursos, nas práticas letradas dos professores, mas também nos discursos dos falantes nas instituições de ensino brasileiras. A questão da diversidade linguística muitas vezes serve a interesses capitalistas. Então, ora elas são louvadas, ora elas são colocadas como fronteiras para certos grupos sociais e seus falantes. E isso vai depender muito da origem das pessoas, das línguas que elas falam, do prestígio que essa língua tem dentro de uma sociedade. Né? Pensando no caso dos migrantes no Brasil, nós sabemos que, embora os seus repertórios linguísticos sejam multifacetados, de acordo com a nomenclatura de Bloomert e Backus, eles se veem obrigados a aprender o português. Então, de certa forma, não estamos tratando de línguas ou de migrantes cuja origem sejam de prestígio. Normalmente, tratam-se de migrantes que têm línguas consideradas minoritárias e que, de alguma forma, não servem tanto ao interesse capitalista e, por isso, são colocados à margem. Esses estudantes, eles acabam co-construindo as ideologias de linguagem. Quais são essas ideologias? Ideologias de língua, então aquela que eu mencionei a vocês, né? Língua numa concepção de sistema, numa concepção de gramática, em que ela tem uma regra e nós acessamos ela. Quando nos interessa, nós a acessamos, né? E buscamos fazer isso de forma adequada, de forma a manter a pureza linguística. Tudo isso são ideologias que nós vamos trabalhando e nós vamos ouvindo em discursos escolares e muitas vezes repercutindo ao longo da vida. A co-construção de ideologias resulta em tensionamento entre a diversidade que os estudantes de PFOL, que é o português para falantes de outras línguas, representam, e as ideologias que eles mesmos retomam. Desse modo,
Os migrantes falantes de português, ao serem julgados pelo português que falam, eles também são julgados por critérios não linguísticos, como de classe, raça e gênero, conforme aponta a Lean 2011. Então, quando nós pensamos numa sala de aula de PFOL, ou que seja numa sala de aula de português como língua materna, né, a gente acaba caindo nessas ideologias porque concebemos a língua como um sistema, uma caixinha em que as pessoas acessam ou não. Então, a gente acaba reproduzindo esses discursos e muitas vezes eles também estão arraigados em nossas crenças. E aí, quando os estudantes chegam nesses ambientes, eles co-constroem. Como assim? Eles acabam tensionando, em alguma medida eles tensionam essas ideologias, mas também reproduzem, também as reproduzem. E aí nós acabamos chegando nesse conflito, os alunos co-constroem as ideologias em sala de aula a partir do que ouvem e do que reproduzem. E aí, quando nós observamos os critérios em que eles são julgados, muitas vezes não é só linguístico, apesar da gente justificar que são questões linguísticas, mas existem outras coisas por trás, conforme eu vou mostrar a vocês. Então, o problema de pesquisa, né? As ideologias de linguagem, elas vão perpassando a sala de aula de línguas, no geral, especialmente dos falantes de outras línguas, né? E elas são esses construtos a respeito da linguagem, mas que nem sempre são somente sobre a linguagem, conforme aponta Gauer e Weine. E a linguagem acaba sendo, então, esse terreno de negociações e disputas constantes, e os falantes vão se virando como podem para assumir ou não a agentividade dentro desses contextos. Então, o meu trabalho, ele analisa como que estudantes de uma turma de português para falante de outras línguas tensionam a sua diversidade linguística diante de ideologias de linguagem e como as políticas linguísticas brasileiras contribuem para esse tensionamento. A minha pesquisa toda é situada na linguística aplicada, o aporte epistemológico é da sociolinguística crítica e caracteriza-se por ser uma etnografia da linguagem. Então, eu fiz todo o meu trabalho de campo, observei as turmas, estive com eles, entrevistei os alunos, né, e os dados são parte da minha dissertação de mestrado, defendida no ano passado, e mostram como estudantes tensionam ideologias da linguagem presentes nas práticas letradas das aulas de um curso de PFOL, enquanto mobilizam recursos de seus repertórios linguísticos para subsidiar a aprendizagem do português. Os participantes da pesquisa eram todos migrantes ou refugiados e a observação e a geração de dados ocorreu na turma de PFOL, ofertada pelo CELEM, que é o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, em uma escola pública do norte do Paraná. Os dados são equivalentes ao terceiro capítulo de análise da minha dissertação. Esse aqui é o meu enquadramento teórico, né? Então, todas as pesquisas que embasaram a minha pesquisa, todas as teorias e, principalmente, os métodos de geração de dados. Então, eu utilizei gravação de áudio, entrevistas semi-estruturadas, vinhetas narrativas e observação participante. Os resultados da pesquisa mostraram que o processo de naturalização dos migrantes no país traz marcas de uma política assimilacionista, quando exige um nível de conhecimento do português que seja registrado por meio de certificados de instituições de ensino superior ou pelo INSEJA. Aqui a lei também diz que os alunos podem usar a prova do CELP-BRAS, mas que o curso do CELEM, especificamente, não contaria como registro, como certificado suficiente. Esse tipo de exigência reforça ideologias de língua e de padronização da língua. E embora essas barreiras pareçam estar relacionadas apenas a critérios linguísticos, elas mostram que a diversidade ela também está associada a eixos de diferenciação, como de raça e de classe social. Então, para mostrar um pouco desse tensionamento entre a diversidade e a padronização da língua, eu trago para vocês um dado retirado da entrevista com a participante Sofia no dia 21 de novembro de 2022. E ela diz: "Eu tenho um sonho de estudar, porque olha, na minha família ninguém se graduou e eu era a que mais empenho coloquei para me graduar de alguma coisa, mas não sei que. Mais para frente eu estudo, também imagina, não falo português direito, vou estudar agora não. Mais pra frente porque eu quero aprender português, melhorar meu português, né? Eu acho que eu consigo." Nós podemos ver a partir da fala de Sofia que ela sabe contar o que aconteceu, o que ela gostaria, ela argumenta em favor do seu ponto de vista e é tranquilo, é possível compreendê-la, então ela faz uso da linguagem de uma forma tranquila, com todo o seu repertório linguístico. Acontece que
Dentro do seu discurso, nós percebemos que a aquisição do português é essencial para ela para dar continuidade aos estudos, pois mesmo que compreenda e se comunique bem, ela vê necessidade de dominar, com muitas aspas, né, dominar o português. E esse domínio do português, ele mostra um pouco dessa questão da ideologia de língua, de uma língua sistema, de uma língua que pode ser acessada, conectada e desconectada a qualquer momento da fala, do dia a dia dos falantes, e que pode ser dominada no sentido de uma adequação, no sentido de uma pureza, né? Você tem que ter domínio através do estudo. Além disso, o próprio sistema garante que Sofia fique estagnada, impedindo qualquer atividade que ela tente fazer sem que antes ela apresente uma certificação de que possui conhecimento do português. Então, ela sabe se comunicar, ela entende, ela conversa, ela argumenta, mas o próprio sistema vai garantir que, enquanto ela não apresentar esse certificado, ela não vai passar desse nível de estudo que ela tem direito a ter. Então, unido à própria exigência do país, há também um desejo dos estudantes pelo ensino de regras e pela busca do falar perfeito, pois muitos acreditam que isso seja necessário para a avaliação que precisam fazer. Não só isso, mas também a ideia de reproduzir ideologias de linguagem. Então, é comum que muitos falantes, não só os migrantes, acreditem que é através do ensino de regras que nós vamos dominar esse sistema linguístico. E muitas vezes isso faz com que essas ideologias sejam co-construídas, né? E acaba indo de encontro com uma demanda do país para que esses conhecimentos sejam validados por meio de uma prova, né? E isso vai revelando essa tensão entre a certificação que valida os seus conhecimentos e aquilo que de fato sabem e são capazes de fazer a partir de seus repertórios linguísticos. A Anunciação 2018 mostra como algumas políticas linguísticas para migração e refúgio pautadas em ideologias homogeneizantes podem reforçar práticas assimilacionistas e de silenciamento de agências, apesar de serem justificadas por pressupostos liberais de inclusão e de igualdade. Aqui, um dos dados que a própria Sofia traz também mostra como que essas ideologias de linguagem trabalham na construção de uma identidade desses migrantes. Ela diz: deixa eu te contar, meu sobrinho, acho que tem 4 anos aqui, e olha que ganhou um negócio ali na escola que até as professoras choraram porque ele é migrante. Sua primeira língua é o espanhol e ele é tão esforçado e é um dos melhores da escola. Eles vão fazer um reconhecimento para ele amanhã. Ele é muito esforçado e as professoras ficam muito orgulhosas dele, porque embora ele tenha aquela limitação, sabe? Você pequeno, aprender outra língua de zero, e ele se esforçou tanto que ganhou. Aqui, é claro, as professoras, a escola tem uma atitude de boa vontade em relação ao sobrinho da Sofia. A gente não pode negar isso. A questão é, dentro do discurso da Sofia fica muito evidente o fato do sobrinho ser esforçado e de que as professoras choraram porque ele é imigrante, né? Isso mostra que os professores e a escola também têm uma crença de que alunos migrantes teriam dificuldades na aprendizagem do português. E aí surge um embate, né? Há uma necessidade de acolher esses alunos, há uma necessidade de fazer eles sentirem-se acolhidos, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não coloque esses alunos em caixinhas também, né? Então, marque uma identidade deles a partir da origem deles ou da língua que eles falam. A presença dessas ideologias e a dificuldade em rompê-las mostram como os certificados e os diplomas são um arame farpado que contribui para a manutenção da segregação social desses estudantes da turma do PFOL. Então, quando a gente vai para esse contexto da sala de aula que eu observei do PFOL, a gente percebe que esses diplomas, eles acabam sendo delimitadores dos alunos, eles estão ali para aprender a se comunicar, mas sem o diploma não é o suficiente, eles podem estudar o tanto que for, mas isso não vai permitir que eles tenham acesso a outro tipo de estudo ou algumas outras demandas, como a naturalização, né? Porque sem o diploma, eles estariam sempre cercados, limitados a um determinado contexto. Então, é o aspecto burocrático somado às exigências de certificados e diplomas que geram essas segregações.
As discussões mostram processos de segregação através da linguagem, que posicionam sujeitos em lugares específicos dentro da hierarquia social. A Anunciação 2018 aponta que, ao desconsiderar essas identidades linguísticas múltiplas, hibridizadas e fluidas, validam-se políticas e práticas de ensino assimilacionistas normatizadoras, a partir dos padrões dominantes e homogeneizantes que regulam os espaços de enunciação, transformando, portanto, essas identidades linguísticas em identidades linguísticas minoritarizadas. E aí ela reforça, né, a importância de nos perguntarmos o que ocorre quando se reduz um indivíduo, ou seja, quem, a uma categoria, que, índio, negro, migrante, refugiado. Essa concepção abstrata do outro, baseada em senso comum, generalizações e estereótipos, é extremamente perigosa. Então, quando nós voltamos ao exemplo do sobrinho de Sofia, nós nos deparamos com uma situação como essa. Não é mais um aluno, não é mais um indivíduo, é um imigrante que está se superando. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a gente não crie estereótipos e para que a gente também não crie uma categoria do outro, né? Eu em comparação ao outro, ou nós em relação aos outros. Né? Essa questão da identidade ela acaba ficando muito marcada quando nós colocamos ideologias de linguagem como um parâmetro, ou quando nós tomamos a origem ou a língua de eu falante como parâmetro para alguma coisa. Práticas como as vivenciadas por Sofia são motivos para buscar a assimilação da cultura e a língua do país acolhedor. Logo, vão se transformando em requisito para a sobrevivência na nova sociedade. As pessoas então são reduzidas às noções limitadas de pertencimento e surgem diferenciações sobre mim e o outro, repetindo discursos que revelam o funcionamento de uma sociedade essencialmente racista. Um racismo atualizado pelo capitalismo recente que mantém os mesmos grupos à margem, vítimas do sistema capitalista e dos efeitos do colonialismo contemporâneo. Discutindo então um pouco dessas políticas assimilacionistas brasileiras, o que se pode dizer a respeito das demandas governamentais no que tange a aprendizagem do PLA, que é o português como língua adicional, como requisito à obtenção da naturalização é que, recorrentemente, é uma política assimilacionista que reforça a distinção entre os migrantes e outros grupos étnico-linguísticos. Nesse sentido, Salles Júnior 2006 vai apontar para um perigo em relação ao termo acolhedor. Né? Há que se tomar cuidado porque o termo acolhedor muitas vezes nos leva a acreditar que o Brasil, por exemplo, é um país cordial e é um país com pessoas que recebem muito bem os outros. E aí a gente mascara algumas situações de racismo ou de marginalização a partir dessa ideologia de país, desse mito de um país cordial. Então, referir-se ao país de destino desses imigrantes ou da língua adicional que eles estão aprendendo como uma língua de acolhimento ou como um país acolhedor, né, coloca a gente numa situação de, às vezes, mascarar ou silenciar algumas questões de assimilação cultural, assimilação linguística ou de marginalização. Essa é uma das críticas do Salles Júnior em relação ao termo acolhedor. Então ele diz: entendemos que o PLA deve ajudar os alunos migrantes a assumirem a agentividade nas práticas por meio do português. Entretanto, não se pode desconsiderar suas identidades linguísticas múltiplas sob o risco de incorrer em um racismo institucional, no apagamento e silenciamento de partes de seus repertórios linguísticos e na racionalização e marginalização dos seus falantes. A Anunciação 2018 explica o perigo desses discursos assimilacionistas, pois defendem que, para que tenham acesso à saúde, educação ou trabalho legalizado, recém-chegados devem conhecer e praticar a cultura e a língua do país receptor, adequando seus comportamentos, corpos e linguagem. Um dado interessante da minha pesquisa mostrava que muitos alunos tinham vergonha de participar de algumas perguntas, de algumas discussões em sala de aula e até mesmo durante as entrevistas que nós fizemos. E essa dificuldade, essa barreira que eles criavam, tinha muito a ver com o sotaque. Eles tinham uma preocupação em falar perfeitamente. Muitos diziam isso, queria falar como um falante nativo, né? Falar perfeito. A Sofia mesmo apresenta isso em um dos seus dados. Ela diz que a preocupação dela é com as filhas perderem o sotaque do espanhol para que elas falem português perfeitamente, coisa que ela e o marido não fazem. Né? Então, isso mostra que, por mais que não seja
fácil de explicar, ou muitas vezes as pessoas não saibam dizer o que acontece, elas sentem que não é só a língua, mas que existem outras coisas. E quando há discursos assimilacionistas como esses, né, de dizer que as pessoas precisam ser, elas precisam de uma inclusão quase homogênea na cultura, nos faz pensar que talvez não seja só uma questão de linguagem, né, que talvez essas pessoas elas são marginalizadas pelo sotaque, elas são marginalizadas pela cultura que carregam, pelas práticas que têm, pelos comportamentos e também pelos corpos. Então, será que a perca de um sotaque vai fazer com que esses migrantes sejam realmente bem recebidos no país? Será que basta fazer a prova e ter um reconhecimento com um certificado? São questões que nos levam a pensar que talvez não sejam só linguagem, mas também uma questão de como essas pessoas são vistas pelos brasileiros ou pelas pessoas do país de destino que eles estão. Algumas considerações finais, então. Os processos de exclusão e estratificação de burocracias e meritocracias que são instaurados mexem com a hierarquia social e são produzidos pelo próprio capitalismo, que perpetua essas relações desiguais de poder, fazendo-o inclusive por meio da linguagem. Observa-se a partir dos dados que muitos dos conflitos vividos em relação à naturalização no Brasil e com a aprendizagem e certificação do português estão relacionados a uma política assimilacionista. Durante a pesquisa, em muitos momentos os alunos traziam isso, que eles queriam a naturalização, que eles buscavam a certificação do português porque eles queriam dar entrada ao processo de naturalização. E aí levou um tempo para que a gente pudesse realmente entender qual era a necessidade, o objetivo final com a naturalização no Brasil. Né? Então, muitos deles, quase todos, né, tinham os documentos, já estavam todos regularizados no país para morarem, eles tinham visto tudo certinho. O que nós observamos? A naturalização fazia com que eles tivessem um outro título dentro da sociedade, né? E muitos diziam isso. Com a naturalização seria como se nós fôssemos brasileiros. Então, essa questão de você precisar se assimilar a um brasileiro, né? Você precisar se colocar na posição de ser um brasileiro para você ter acesso a outras questões. Então, muitos deles diziam, com a naturalização eu não vou precisar provar toda vez que eu sou migrante com os documentos legalizados, porque eu serei como um brasileiro, serei tratado como se eu fosse brasileiro. E aí isso facilitaria para eles a compra de imóveis, aluguel, acesso ao estudo, né? Outras questões como o trabalho, conseguir trabalho, né? Tudo isso facilitado pelo documento que diria que eles são naturalizados brasileiros e também para trazer os familiares de outros países, né? Então isso faria com que eles tivessem os mesmos direitos sem precisar provar toda vez que eles estão legalizados no país. Isso mostra uma questão de política assimilacionista, né? Até que ponto essas pessoas precisam ser brasileiras ou precisam se tornar como um brasileiro. A Anunciação 2018 reforça que tanto as ideologias quanto as políticas elas podem reforçar o silenciamento de alguns grupos de falantes e reforçar práticas assimilacionistas justificadas pelos discursos de inclusão e igualdade. De fato, com o exemplo do sobrinho de Sofia, é possível ver como os estudantes são marginalizados quando colocados em categorias, especialmente as de imigrante. Reconhecer como ocorrem essas tensões nos permite pensar em modos de romper com essa cultura de marginalização por meio da linguagem. Então, quando nós estamos, como nós ocupamos, né, posições em sala de aula, como pesquisadores, diante das pesquisas e do aumento dos cursos de PFOL, de PLA, de PLAC, né, surge essa necessidade de olhar para esses estudantes. E é claro, cada caso é um caso, nós não temos uma teoria específica que eu possa aplicar em todas as salas de aula. É preciso olhar para o que esses estudantes estão trazendo, entender quais são os discursos por trás do que eles acreditam e também em sala de aula que são postos diante desses estudantes, para que a gente tenha sensibilidade ao tratar dessas questões, né? Para que a gente também tenha sensibilidade de não colocá-los em categorias, não colocar as suas línguas e a própria língua portuguesa em caixinhas, né? Dizendo que as pessoas vão acessando e que um acesso
não pode ter nenhum vínculo com outro, né? Então, dizer que uma língua não funciona se outra língua estiver presente, se um sotaque estiver presente. Tomar cuidado com certas afirmações, porque a gente pode acabar marginalizando por meio da linguagem. E às vezes não é só linguagem, né? Então, é uma necessidade da gente olhar para o outro e entender que não é uma inclusão, uma igualdade de uma forma homogeneizante, mas no sentido de respeitar as diferenças que estão ali presentes. Então, essas são uma das análises da minha pesquisa. É claro que ainda tem muita coisa para ser dita sobre isso, né? A questão das políticas linguísticas não foi exatamente o foco da minha pesquisa, mas foi uma das coisas que os próprios estudantes traziam, a questão das leis, a questão da certificação, e isso nos colocou diante de uma necessidade de discutir um pouco esse silenciamento, essa política assimilacionista por meio da demanda dos certificados, né? Então, eu me coloco à disposição se vocês quiserem entrar em contato, discutir alguma coisa, sugerir alguma coisa ou simplesmente trocar algumas ideias, algumas pesquisas. Aqui está meu e-mail. Essas são as minhas referências, algumas das minhas referências, e o meu muito obrigada.